Então, boa noite a todos. Sejamos bem-vindos à palestra de sexta. Hoje, com o nosso irmão Eugênio. A leitura de harmonização é do livro Pão Nosso, Antes de Servir. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Foi Jesus que falou, está em Mateus capítulo 20, versículo 28. Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. O Pai forneceu ao Filho homem a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar à criatura a arte de servir. Se lhe foi doada a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumentos de morte aos semelhantes, isto ocorre por conta do usufrutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não olvidemos que Jesus passou entre nós, trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para colaboração direta, podes principiar, mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. Então, vamos nos concentrar, pedir a Jesus que possa auxiliar o Eugênio nas palavras dele, que possamos compreender o que aqui foi dito. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade e que assim seja. Bom, o assunto de hoje, a gente se baseou tanto no livro dos Espíritos, da questão 674 a 685A, 85, 85A. E nós vamos também fazer uma conexão com o capítulo 25, item 2, que também fala sobre a lei do trabalho. E aí, na questão 674, vou ler aqui para a gente, tá? O Kardec pergunta aos espíritos: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E os espíritos responderam: o trabalho é uma lei da natureza. E por isso mesmo é uma necessidade. A civilização antiga, não, a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e prazeres. E na 675, só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Ele fala que não, os espíritos. Não, os espíritos trabalham, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, a gente, analisando primeiro essas duas questões, para os ociosos, trabalha como se fosse uma punição. Agora, para os espíritos mais adiantados, que já adquiriu já uma boa compreensão da maturidade do senso moral, ele sabe que o trabalho é uma necessidade para a nossa evolução. E em todos os mundos,
né, em todos os tipos de mundos. Sabemos que tem 5, conforme a classificação dada pelo Kardec. Os espíritos, até os espíritos puros, continuam trabalhando. E, partindo dessa linha de raciocínio, a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, já pegando o item 2, que ele se baseia na citação de Mateus, capítulo 7, item 7, versículo 11. Tem uma parte lá que ele diz: buscai e achareis. Aí, do ponto de vista terreno, a máxima buscais e achareis é semelhante a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei de trabalho e, consequentemente, da lei de progresso, pois o progresso é uma produção do trabalho, já que este aciona as forças da inteligência. Essa situação aqui, ajuda-te e o céu te ajudará, isso daí é um chamamento para a gente, em todas as nossas fases de nossas vidas, para todos os cidadãos. E tem muitas pessoas que se dizem não ter sorte, mas essa citação ela quebra essa conjectura. Nós, primeiramente, temos que nos ajudar em todos os sentidos, né? Sentido moral, sentido material, sentido profissional. A gente tem que sempre estar nos ajudando, procurando se equilibrar para a tomada de decisões, porque em todos os aspectos a gente está trabalhando. E se nós formos analisar, o universo ele é movimento, a natureza está sempre em movimento. Esse nosso planeta está em movimento constante, a gente não sente essa rotação que chega a 1.600 e tantos quilômetros por hora. Então imagine, né? Se o universo ele está em movimento, Deus ele está trabalhando sempre. Ele criou as suas leis para que nós, espírito, que é a sua maior criação, não desprezando as outras, mas a maior criação de Deus somos nós, os espíritos encarnados e reencarnados e desencarnados, certo? Então, analisando por essa situação, a gente precisa se movimentar, fazer o movimento para conseguir aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente deseja. Mas tem muita gente que até que trabalha, se esforça, mas não sabe direcionar com exatidão o seu foco, o seu desejo, o seu projeto para aquilo que ele almeja. E pegando essa linha de conexão, eu estava lembrando aqui de um neurocientista americano, Joe Dispenza. Quem não conhece, eu aconselho a fazer uma busca, que tem várias citações dele, tem vários vídeos, que ele consegue simplificar aquele que está no abstrato. E ele explica de uma forma tão concisa em um dos seus vídeos que eu assisti, inclusive eu estou lendo um livro dele, que fala sobre esse assunto que eu vou expor aqui para vocês. Por que tem gente que consegue prosperar, tanto espiritualmente quanto materialmente? Tem aqueles que são materialmente, quanto espiritual, isso é muito comum. E tem gente que não consegue prosperar em seus objetivos, fracassa no meio do caminho e a maioria das pessoas não consegue entender o porquê que não alcança os seus objetivos. E ele é muito feliz em um dos seus vídeos, que está nesse livro que eu estou lendo, que ele conseguiu
tirar do abstrato o Joe Dispenza. Eu estou reforçando aqui o nome dele, tá, gente? Tirar do abstrato, explicando por que tem pessoas que conseguem alcançar os seus objetivos. E aí eu estava aqui pensando, eu vou até me referir para a Zilda. A Zilda, há alguns anos, mais de 10 anos, eu acho, 15 anos, né, Zilda? Tu decidiste fazer um mestrado. E tu já tinha a vida já praticamente estabilizada, e, consequentemente, eu era mais novo, eu comecei a observar esse teu interesse. E a Zilda foi, se esforçou, né? Se dedicou e conseguiu o objetivo de concluir o mestrado. Eu não sei se ela fez doutorado, não estou lembrado. Mas ela pode aí se manifestar se fez ou não, se concluiu ou não. Eu não estou lembrado. Mas o mestrado eu estou. Então, eu vi todo o esforço da Zilda para ela conseguir atingir esse objetivo. Aí vamos analisar que tem pessoas que param no meio do caminho. Tá certo que surgem várias situações, né? Às vezes é filho, às vezes é o trabalho, às vezes é a família, às vezes é o desinteresse mesmo. Aí o Joe Dispenza, né? Inclusive, eu troquei uma ideia com o Charlton com relação a esse assunto, ele está nos ouvindo aqui, está vendo que ele entrou. Ele conseguiu, através das suas observações, porque ele é um neurocientista, são muito observadores, né? Estuda a mente, estuda o comportamento. E aí ele observou que, que o que atrapalha de a gente não conseguir certos objetivos, eu vou aqui focar no objetivo material, tá? Profissional, material, daqui a pouco a gente pode ir para o lado moral, do senso moral, né? Através das observações dele, ele conseguiu detectar que o que atrapalha muitas vezes a gente não conseguir certos objetivos que foi traçado pela gente e lá pelo meio do caminho a gente desistiu e teve outros que a gente conseguiu, isso é fazer o paralelo. A gente ele conseguiu detectar que o que atrapalha no meio do caminho ou logo no início é a dúvida. E ele estudando sobre a dúvida, ele conseguiu detectar que a dúvida ela não é um sentimento, ela é uma interferência no sinal. Vocês estão conseguindo entender? Então, partindo dessa linha de raciocínio, se a dúvida não é um sentimento, ela é uma interferência no sinal, vamos analisar aqui que o cidadão ele está passando por uma fase difícil, e aí ele começa a desejar prosperidade. Ele quer prosperidade material, prosperidade profissional. E ele está passando por uma dificuldade muito grande, que é o que acontece com a maioria da nossa população brasileira, que é prosperidade. Mas ele conseguia, observar que o Einstein já tinha falado há mais de 100 anos, conseguiu detectar que tudo no universo é ondas. Nós somos cercados de ondas. Já, eu não estou fugindo do assunto, isso tem a ver com trabalho. Mas para a gente ter prosperidade naquilo que a gente deseja, a gente precisa compreender isso que eu vou passar para vocês. E eu posso afirmar para vocês que é um pulo do gato, que muitas vezes a gente não consegue a prosperidade moral, prosperidade material, prosperidade profissional, porque não tínhamos essa compreensão que eu estou passando para vocês. E aí, já que o universo tudo é ondas, que nós somos cercados por ondas,
Mas ele observou que deixa de ser onda quando a gente observa, a gente tem algum desejo, aí passa a não ser mais ondas. Porque a onda, se eu tenho um desejo, eu penso em prosperidade, aí que tipo de prosperidade? Eu quero, eu quero prosperar na riqueza, eu quero ficar mais rico. Estou citando exemplo material aqui. Aí eu visualizo aquele valor, certo valor. A partir do momento que eu visualizo aquele certo valor, ou eu desejo uma casa boa, mas não tenho dinheiro, a partir do momento que eu vejo essa casa, eu imagino essa casa, aí deixa de ser onda. Por que que deixa de ser onda? Que eu visualizei, tudo está no universo. Antes das coisas materializar aqui no nosso mundo material, está no mundo real, que é o mundo dos espíritos. Então, tudo se encontra lá. Aí, a partir do momento que eu visualizo ter uma boa casa, aí a onda colapsa, diz o Joe Dispensa, tá? Aí a onda colapsa, aí vira partícula, vira matéria, vira realidade. Tudo é um processo, mas até para chegar nesse processo de virar realidade, a gente tem que fazer um movimento, a gente tem que começar a trabalhar. Trabalhar não só com o corpo, mas com a mente. Vocês concordam? Eu estou tentando falar aqui por sequência para a gente entender o porquê que a gente deixa de alcançar certos objetivos que foi traçado, ou que serão traçados pela gente até nessa existência e nas futuras existências. Aí tá bom. Só que eu começo a prosperar, só que o indivíduo começa a visualizar a prosperidade, aí ele vai se empolgando, ou seja, né, deixou de ser onda, passou a virar partícula, porque colapsou. Mas a partir do momento que eu começo a visualizar isso de uma maneira positiva, aí vai tudo bem, mas só, como eu falei anteriormente, o que atrapalha muitas vezes a gente é a dúvida. E a dúvida, como eu falei, é uma interferência no sinal. Ponto. Aí, a partir do momento que vem a dúvida, eu saio do sinal FM e vou para o sinal pois AM. Vocês estão conseguindo entender? Aí começa a atrapalhar. Que as leis universais, como eu falei, através do Joe Dispenza, ela, ela não vê o sentimento, ela vê o que está interferindo para eu conseguir alcançar certos objetivos, para vocês conseguirem alcançar as suas metas. Aí, então, quando vem a dúvida, eu estou no sinal FM, vou para o AM e volto para o FM, aí fica aquela situação, né? De sobe e desce. Aí a lei universal, que foi criada por Deus, ela fica perguntando para ti, o que tu queres? Vamos lembrar do, do apóstolo Paulo, né? O que queres que eu faça? E a gente deixa de perguntar para Deus, para Jesus, o que a gente realmente deve fazer com relação a essas metas, a esses objetivos. E o universo, através das suas leis, ele vai, ele vai nos dando sinais. Pequenos sinais, não são grandes sinais. Pode observar a vida de vocês. As coisas positivas que vocês conquistaram, surgiu alguns sinais. Veio alguma ideia, e essa ideia foi amadurecendo até vocês conseguir alcançar certas metas, certas conquistas, seja ela pequena que foi. Mas só deu certo porque você agiu positivamente, observou os sinais.
Geralmente vem através de um amigo, de um colega, de um programa que a gente vê na TV, de uma interrogação que surge, vem aqueles insights. O universo vai dando sinais para a gente conseguir alcançar as nossas metas através do trabalho. Por isso, né, que Jesus disse: buscai e achareis, que é a mesma semelhança de ajuda-te e o céu te ajudará. E aí o que acontece? Né? A gente está no sinal AM, FM, dúvida, vou ou não vou, vai dar certo ou não vai dar certo. Eu olho para minha conta bancária, eu começo a levantar e vejo que eu não consigo pagar todos os boletos, todas as minhas dívidas que tem no mês. Aí eu começo a duvidar daquela ideia boa que veio, que eu sei que eu tenho condições, eu sei que vocês têm condições de realizar, porque nós temos provas e expiações. Isso, o nosso trabalho tem tudo a ver com nossas provas e expiações, não vem à toa. E por que a gente não tem sucesso nas nossas provas e expiações? Vocês já pararam para analisar? Tem tudo a ver com essa colocação. Eu estou tentando aqui explicar para vocês que o Dor dispensa, explica através do seu livro. E aí a gente está na dúvida. A gente está no sinal AM e FM. AM e FM. Aí a lei universal, ela pergunta para ti, né? O que tu queres? Ela pergunta para nós. O que tu queres? Que eu quero te dar condições para que você consiga realizar esse projeto através do trabalho, através de movimentos, como eu iniciei, né? O nosso, como eu falei no início, que o nosso planeta gira em torno de si numa velocidade diária de 1.610, se não me engano, quilômetros por hora. Está em movimento constante. E uma média aproximadamente de 110 mil quilômetros para girar em torno do Sol, fazendo esse movimento. E tudo com perfeição. E aqui a gente é danado para fazer movimento errado, porque a gente não observa o que tem que fazer. Então, o trabalho não é só do corpo, como diz a questão 675, né, que eu acabei de ler, né? Mas é toda ocupação útil. Então, se a gente não colocar em prática essa máxima de ajuda-te que o céu te ajudará, a gente tem que dar os primeiros passos para a gente conquistar nossas metas. Então, o pulo do gato é esse, né? Eu tenho um desejo e deixa de ser ondas. A onda colapsa, a onda viraliza, a onda vira matéria e vira realidade. Então, tudo é um processo para eu conseguir alcançar determinadas metas. Se eu quiser fazer um concurso para juiz, tem todo um processo que eu tenho que me programar. Eu tenho que me programar para conseguir alcançar essa meta. Não é eu só pegar o livro e começar a estudar. Que eu estou destreinado, eu estou lendo pouco. E se eu for querer estudar uma média de 8 horas por dia, o meu cérebro não está preparado para isso. A gente tem que ir paulatinamente, a gente tem que se preparar. A gente tem que trabalhar um processo para chegar a eu estudar ou vocês estudarem uma média de 8 horas por dia. Porque o nosso cérebro não está preparado para isso, ou seja, o meu nesse momento não está. E aí eu fico todo empolgado, eu começo a me empolgar, digo, não, vocês dizem. Aí começo a querer
traçar uma meta longa de imediato, e aí não vai dar certo, porque o corpo ele vai ficar enfadonho, aí vai surgir o desânimo. Então a gente tem que se preparar para conseguir alcançar essas nossas metas. E eu estava analisando aqui por que os grandes. Agora eu vou buscar aqui uma comparação dos grandes inventores. Por que eles conseguiram alcançar suas metas? Tem tudo a ver com o que o Joe Dispenza fala. Ele conseguiu enxergar no mundo no mundo real, que nós estamos no mundo material, mas tiveram aquela visão, né? E eles começaram a traçar metas, eles não desistiram. Por isso que a gente está hoje aqui conversando através de um celular, através desse aparelho. Tiveram vários inventores iniciais para passar por esse processo, né? Ele, se eles não tivessem certeza daquilo que eles estavam fazendo, eles teriam desistido. E é muito comum o ser humano normal, mas diz, eu entendo que esses inventores eles vieram com essa missão, né? Costumo falar, né, do Tesla. Enquanto o Thomas Edison estava na, com relação, rapaz, à eletricidade, né? Como é o nome que se dá, rapaz? Eu vi até um vídeo com relação a essa situação deles, né? Ah, eu vou até pular essa parte, que eu não estou conseguindo lembrar, né? Que enquanto o Thomas Edison estava no sistema monofásico, ele estava no sistema bifásico, vamos dizer. E ele teve que provar que o sistema dele estava certo. Mas ele persistiu com sua ideia. Então, eles trabalham muito. Os grandes inventores, que até hoje tem muita gente trabalhando para trazer esses eventos para a gente, novos eventos, é porque eles conseguem enxergar no mundo das ondas, eles conseguem ter aquela visão e começam a praticar, mas não é fácil eles conseguir colocar em prática aquele projeto embrião que eles, que eles conseguiram realizar. Enquanto nós, muitas vezes, a gente desiste na terceira tentativa. Eu já falei para vocês que o Thomas Edison fez mais de 11 mil experimentos para conseguir trazer para nós essa luz artificial, que é a lâmpada. 11 mil experimentos. Eu costumo dizer que que ele é o espírito da persistência. Enquanto o Kardec ele é do bom senso, eu costumo dizer que Thomas Edison é da persistência, porque você conseguir fazer mais de 11 mil experimentos e não ter desistido é muita persistência. E a gente, com 3, 4, 5 tentativas, a gente começa a desistir, começa a desanimar. E a pessoa, se ele tivesse desistido na centésima desistência, viria outro e, com certeza, passava na frente dele. Então, a partir de hoje, a gente já está tendo um novo entendimento que tem todo um processo para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. E teve todo um processo que a gente galgou para estar na situação que se encontra hoje, positivamente ou negativamente. Porque se a gente tivesse o conhecimento na prática que realmente eu tenho que sempre pensar positivo e trabalhar para aquilo dar certo, porque todos nós viemos com provas e expiações, até o Gari.
até o faxineiro, até o pedreiro. Agora, para ele ser um bom profissional, ele tem que se dedicar. E se ele tivesse esse conhecimento na prática, que agora eu estou passando para vocês, com certeza a humanidade estava tendo outro tipo de comportamento, outro tipo de visão com relação às suas conquistas. E a gente fracassa nas nossas provações justamente por falta de conhecimentos. E quando temos conhecimento, ainda não temos certeza daquilo que estamos fazendo. Quando é conhecimento na teoria, com falta de prática, a gente duvida da gente. E esses espíritos que conseguiram galgar prosperidades, eles são muito otimistas. Eles colocam em prática, eles não deixam com que a dúvida tome conta deles. Então, a falta de muitos insucessos nossos, de muitas faltas de conquista, é porque a gente deixa a dúvida tomar conta da gente. E quando Jesus falou para a gente, né, buscar e achareis, né, ajuda-te que o céu te ajudará, é justamente que a gente precisa nos ajudar primeiro. Quando vem aquela máxima lá que ele falou, amar seu próximo como a si mesmo, ou seja, a gente precisa gostar da gente, a gente precisa se amar, a gente precisa ser mais paciente com a gente. A gente precisa ter mais convicções de que, se surgiu algo para a gente fazer, tem tudo para dar certo, através do trabalho, que é o assunto que a gente está tratando aqui. Mas por falta de compreensão, por falta de certas objetividades, a gente deixa de conquistar. Porque muitas vezes a gente está no mundo abstrato e não consegue colocar em prática esses projetos que a gente deseja por falta de compreensão. Então, eu estou trazendo para vocês aqui para refletir sobre esse assunto, né? Que se vocês, a partir de hoje, vai surgir algumas ideias, vai surgir algumas propostas, e se começarem a refletir sobre esse assunto, Deus ele vai criar mecanismos, através de suas leis, para a gente conseguir ter êxito final. Não vamos deixar que a dúvida tome conta da gente. Aí, mais adiante, o Deus Dispensa, ele fala bem assim, que às vezes a gente fica questionando se vai dar certo, a gente fica naquela preocupação, vai dar certo ou não vai dar certo, né? A dúvida surgindo. Ele trouxe assim uma compreensão para mim quando ele diz bem assim, o que é com a gente, ou seja, o que é com vocês. O como é com Deus. As ferramentas, quem vai dar para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos, quem vai dar para a gente é Deus. Como deu até hoje. O que vocês conquistaram até hoje, quem deu as ferramentas, as ideias, as sugestões, intuições, isso foi Deus que proporcionou, através dos espíritos amigos, através da lei universal. E aquilo que não deu certo é porque a gente deixou com que a dúvida tomasse conta da gente. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo passar para vocês? É simples e com bastante objetividade. Tudo é um processo. Se a partir do momento vocês hoje começarem a traçar algum objetivo, a ideia vai vir de inicial. Ela vai surgir na nossa frente. Ela vem na nossa mente. Não duvide. Se você realmente quiser fazer isso, né? Não veja dificuldade, porque Deus vai proporcionar o como.
O como é com ele. O que é com a gente. Aí as ferramentas vão surgindo no meio do caminho. Se for um negócio muito complexo, Deus vai proporcionar condições para a gente realizar, para a gente conquistar. Se eu estou fazendo uma faculdade, eu tenho que trabalhar, né? Trabalhar nos meus estudos. Deus não vai fazer isso pela gente. E se tem aquela pessoa que está querendo passar num concurso muito difícil, muito almejado, né? Concurso bem, um setor público que é bem remunerado, e às vezes vai gente de mau caráter para lá. E por que Deus permite? Vocês já fizeram esse questionamento? Por que Deus não colocou um homem de bem, que estudou também, e fez com que fosse um mau caráter para lá, como tem muitos? Uma coisa que Deus não interfere, o que ele não interfere é nessa situação. Ele deixa acontecer aquele que mais estudou, que mais se preparou. Enquanto, vamos dizer, que aquela pessoa de mau caráter estudou 10, 12 horas por dia, um homem de bem vai estudar 2 horas, 3 horas, 1 hora, já cansou. Quem é que está mais preparado para passar nesse concurso? Foi aquele que traçou mais tempo, aquele que se preparou mais. Não importa se ele é mau caráter ou não. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo passar? Porque muitas vezes a gente vê um desânimo. A gente vê muitas vezes, rapaz, um homem de bem falar, já vi várias pessoas de bem, de bom caráter falar, eu não me meto em política, eu não quero saber de política. Mas a política, ela faz parte de nossa vida diretamente e indiretamente, intrinsecamente. Aqueles que tomam decisões pela gente. E aí o homem de bem fala bem assim, rapaz, eu não vou porque lá só tem mau caráter, lá só tem ladrão, lá só tem corrupto. Por que o mal se sobrepõe? Está lá no livro dos Espíritos. Porque os bons são tímidos. Se os bons se empenhassem como os de mau caráter que estão na política aí, surrapeando os cofres públicos, se eles se dedicassem mais, né, com certeza essa nossa sociedade estava melhor. Mas eu já vi pessoas falarem que, né, que quem entra na política se corrompe. Já eu não penso dessa forma. E as pessoas de mau caráter, os maus políticos, querem que a gente pense assim, pense dessa forma para não tomar o lugar deles. Isso tem que ser repensado pela sociedade, pelo homem de bem. Porque se focar, se tiver no DNA dele, na aprovação dele, mas ele tem que se esforçar, tem que haver interesse. E aí, na primeira dificuldade que surge, ele começa a desistir. Já conversei com alguns colegas daí do centro, eu já tive algumas propostas indecentes na minha profissão. E uma das últimas, eu ia ter uma média de tiragem de 20 a 50 mil por mês, com relação a um órgão lá que tem multa muito pesada, e o colega trabalhava lá. E ele me propôs para isso. Que era um pouco legal, mas por trás não tinha nada de legal. E eu lembrei, né? Se não fosse a doutrina espírita, com certeza eu teria aceitado. Se eu não tivesse esse entendimento que eu tenho hoje, como a maioria não tem, e vai e aceita. Então, tem como a gente dizer não para
para as propostas indecentes. E eu disse não para ele. 3 dias depois, eu não quis dar de imediato, só para ele não se sentir ameaçado. Ele falou de uma situação que poderia compromissá-lo. E com 3, 4 dias depois eu falei para ele que eu não concordava com esse tipo de comportamento, de metas, né? Ele falou, rapaz, mas tu vai ter tirado no mínimo por semana de 20 mil. Eu digo, não, mas eu vivo sem isso. Deus sempre vai me prover, como me proveu até hoje. Sempre me deu condição. Agora eu vou dizer aqui que eu não errei na minha profissão, a gente erra, isso é normal, é de ser humano. Mas quando eu percebo o meu erro, eu tento retificar, eu tento corrigir. Então, o que eu tinha para trazer aqui para a gente hoje, que o trabalho, a gente tem que saber direcionar, a gente tem que ter metas e saber utilizar bem essas metas. Porque para os espíritos superiores, o trabalho é um lazer. Eles sentem prazer naquilo que eles fazem no seu trabalho. E eu estava lembrando aqui, não é que o meu pai era superior, não, mas ele gostava de trabalhar, gente. Ele estava com mais ou menos 80 anos, com efizema, né? Pulmão muito afetado. E aí, eu perguntei para ele, papai, se o senhor ficasse bom, né? Já com 80 anos, já todo enfermo, o que o senhor ia fazer? Ele falou, meu filho, eu ia voltar a trabalhar. Ele trabalhava na construção civil. Aí eu falei, aí eu até brinquei, meu irmão falou bem assim, é por isso que eu já nasci cansado. Papai trabalha tanto, ou seja, ele tinha prazer naquilo que ele fazia. E eu procuro também colocar prazer naquilo que eu faço. Aprendi isso muito com ele e através do Cristo e da doutrina espírita, né? Tudo que eu me meto a fazer, se eu não tenho disposição, se eu não tenho ânimo para aquela proposta, eu nem vou adiante. Mas se eu, se eu falo que eu vou fazer, né, através do conhecimento que eu tenho hoje, eu vou e consigo executar. Pode ser o difícil que for, mas se eu der a minha palavra que eu vou conseguir realizar, a gente consegue fazer. Que é a compreensão que eu consegui adquirir hoje, através da doutrina espírita. Então, se eu estou fazendo algo, se eu estou fazendo algum trabalho, eu procuro colocar prazer, senão vai dar o desânimo. Eu posso ficar cansado, né? Porque isso é normal. Mas eu confesso para vocês que o cansaço, a gente sabe que no outro dia, se a gente tiver uma boa noite de sono, a gente supera. E eu confesso para vocês que eu conheço na minha família muita gente ociosa, preguiçosas. Mas eu não sei o que que é isso. Como eu falei para vocês, eu posso estar cansado, mas preguiça. Eu sei que a maioria aqui de vocês, que eu conheço vocês aqui, também vocês não têm isso. A gente já conseguiu superar esse tipo de comportamento do ser humano. Só que a gente não deve se acomodar, independente da idade. A doutrina espírita passa isso para a gente, né? A gente pode estar. Se a gente não tem forças físicas, né? Como diz na questão 675, que toda ocupação útil é trabalho. Então, Deus sabe de nossa necessidade, sabe aquilo que a gente precisa, mas se não está dando certo, é porque a gente não trabalhou direito, a gente não traçou direito as nossas metas, e se a gente colocar em prática, como o Joe Dispenza trouxe do mundo abstrato para a gente, né? Que a gente deve observar que a onda colapsa, ela, ela vira partícula, vira matéria e vira realidade. Mas para que isso aconteça, a gente precisa trabalhar com foco,
com objetivo, que as coisas vão dar certo. E também tudo isso que eu falei para vocês, né, né, que essas ondas que tá em volta da gente, se a gente trabalhar no nosso lado moral também, é todo um processo, né? A onda colapsa, né? Para a gente trabalhar o lado moral. Se eu quero eliminar uma imperfeição, eu tenho que visualizar aquela perfeição, a situação antagônica. Se eu sou pessimista, eu tenho que trabalhar em mim o otimismo. Então, a gente tem que ver qual o processo que eu posso fazer para eu eliminar o pessimismo. Se eu sou uma pessoa irritada, eu tenho que trabalhar qual o processo para eu eliminar essa irritação e me tornar uma pessoa compreensível comigo e com os outros. Agora, quando a gente quer fazer sem o conhecimento de causa, a gente sofre, que é a maioria das pessoas da nossa humanidade quer fazer na marra, sem conhecimento de causa. Fica repetindo os mesmos erros e quer um resultado diferente. Como é que é? Eu quero, eu quero ser uma pessoa mais alegre, mas eu sou muito irritadiça. E eu fico repetindo, me irrito fácil com as pessoas. Como é que eu vou ser uma pessoa alegre? Então, gente, o que eu tinha para trazer para vocês aqui é que a gente deve sim trabalhar, mas trabalhar com objetividade. Ajuda-te que o céu te ajudará, disse Jesus. Uma boa noite a todos. Se tiver alguma pergunta aqui, a gente vai trocar ideia. Passa a palavra para o dirigente, para a dirigente. Então, agradecemos, Eugênio. Alguém quer fazer alguma colaboração, perguntar alguma coisa? O Chalba mandou um legalzinho. Eu queria agradecer a colaboração do Eugênio, dizer que das palestras que eu assisti dele, essa foi uma das melhores, inclusive falar aquela parte lá que é bem complexa de explicar acerca dessa interação entre as ondas e o mundo material. É só um comentário acerca do caso do pai dele, que talvez ele já tivesse entrado numa faixa de workaholic, viciado em trabalho. E também isso não é positivo, porque como tem a lei do trabalho, tem a lei do repouso. Mas isso é só uma observação dessa parte aí. Mas excelente, obrigado. Zilda, queria te ouvir. Só dizer a você, agradecer a você pela linda palestra e esteja sempre conosco para contribuir para essa atividade. Uma boa noite e um abraço para você. Celina, Eugênio, tudo bem, Celina? Celina quer falar. Fala aí, Celina. oi, Eugênio, tudo bem? A respeito do trabalho, né? Eu lembrei muito também da mamãe, pelo jeito que a mamãe sempre foi disposta, sempre enfrentou, não tinha dificuldades, apesar de dar dificuldades, ela não colocava dificuldades. E eu me lembro que uma vez ela perguntou de mim assim: minha filha, como é que é lá na Caixa? Qual que é o trabalho lá? Eu queria tanto saber, eu queria nem que fosse fazer o café lá. Aquilo era, para mim, lembrei muito disso. Ela perguntava como é que era lá, como é que fazia, mas eu achava aquilo assim muito bacana. Então, são coisas que ficam, como ficou do seu pai, ficou da minha mãe, né? E como ela dizia, o trabalho é uma bênção, né? O trabalho é uma bênção. E por isso que quando, nas nossas orações, sempre pedir para aqueles que não têm coragem para o trabalho, para que tenham, para aqueles que não têm o trabalho, para que as consigam, para o seu sustento, para o sustento dos seus. Ponto.
Muito bom. Dona Celina, a senhora faz a nossa prece de encerramento, por favor? Faço sim. Então, depois dessa palestra, né, que fala sobre o trabalho, e tudo está envolvido, tanto na parte material como na parte espiritual, dependendo do nosso comportamento, daquilo que nós nos envolvemos. Então, pedimos a Deus, nosso Pai Celestial, ao Mestre Jesus, e como na imagem estava ali, né, José e Jesus, na marcenaria, mostrando do valor do trabalho. Que a bênção de Deus, a bênção de Jesus envolva todos nós, a todo e qualquer ser, onde estiver, a quem já trabalha, quem não trabalha, buscando justamente essa energia, essas ondas, para seu propósito, que seja sempre para o bem. Obrigada, amigo Jesus, por mais este momento no Centro Espírita Bezerra de Menezes. E assim seja.